Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos à nossa live, mais uma live. É isso aí, estamos muito felizes de estar aqui com você para falar sobre esse tema, muito importante para os terapeutas, que atendem as pessoas com suas diversas dores, como também para quem passa pelas terapias, que é sobre a segurança no atendimento terapêutico. Então, como passar segurança, como se sentir seguro no atendimento clínico. Tanto o terapeuta, se sentir seguro para atender, quanto também o cliente. O que ele precisa para se sentir seguro, o que ele precisa para que ele possa se sentir bem numa terapia. Então é sobre isso que iremos falar hoje. Então, olá, Rô, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então vamos lá, Paty, começa você a falar sobre isso. O quanto é importante, o terapeuta se sentir seguro com a ferramenta que ele possui para que ele possa passar essa segurança para o cliente, para a pessoa que ele está atendendo, E eu acho que o princípio disso tudo é você possuir uma ferramenta de trabalho que você acredita, que você realmente sabe o valor e que ela proporciona na transformação do cliente, Porque o cliente chega para você com alguma dor, uma questão emocional que está o afligindo no momento e você precisa, de acordo com aquelas ferramentas que você possui, identificar qual vai ser a melhor e a melhor forma de proporcionar um alívio para o seu cliente. Então você precisa realmente acreditar na ferramenta que você possui. Muitas vezes o terapeuta não se sente confortável ou seguro na hora do atendimento porque ele ainda talvez não confia 100%, uma das questões não confia 100% na ferramenta que ele trabalha. Uma das coisas que a gente faz muito, e os clientes que passam pelo nosso processo e também os alunos que fazem o nosso curso da hipnose transpessoal, é que a gente só consegue levar o outro aonde a gente já foi. Então, a nossa ferramenta e a nossa técnica, a gente faz com que os nossos alunos passem pelo processo para eles verem a transformação que aquela ferramenta tem a possibilidade de levar para o cliente, para que eles, quando estiverem aplicando, eles consigam falar com propriedade sobre essa ferramenta, com o coração tranquilo e com a certeza de que ela realmente traz transformação. E essa é a forma, na hora de explicar para o cliente com segurança, que ele possui uma ferramenta de transformação, que vai poder ajudar o cliente dele a sair daqui e ser levado para lá, que é onde o cliente busca, Então, acho que um dos pontos para trazer essa segurança para o terapeuta é analisar e conhecer profundamente da ferramenta que trabalha. Se você gosta de uma ferramenta, que você estude, se aprofunde nos estudos. Se você acha que falta algo, ir buscar aí fora no mercado algo que possa completar ou complementar, de forma correta a ferramenta que você possui, Isso é um ponto importante, não é, Alex? Exatamente. Então, gente, você que é terapeuta, Espera só um minutinho, que tem um probleminha aqui. Então, vamos lá. Espera só um minutinho, gente. Vamos lá. Então, você que é terapeuta, a pergunta que eu faço para você é: como é que você vai saber se o que você está fazendo, se a técnica que você está fazendo, ela é a melhor técnica? Então, a pergunta que a gente sempre fala é: como que você se sente ao atuar com essa ferramenta? Ao atuar com a sua terapia, Você sente que você está fazendo o melhor que você tem que fazer? Você se sente seguro atuando como terapeuta? Você se sente seguro atuando com as técnicas que você está desenvolvendo? Se a pergunta for sim, me sinto bem, me sinto confortável, Você sente que o que você está fazendo está trazendo transformações reais para as pessoas? Se você sente que sim, você está no caminho certo. Mas muitos dos terapeutas que conhecemos, que a gente conversa, que somos amigos, nós percebemos que as pessoas estão muito inseguras.
elas não sentem essa segurança, elas não se sentem muitas vezes até capazes, elas não sentem, elas às vezes não começam a atender, não começam a trabalhar, e às vezes vão fazendo cursos e mais cursos porque elas estão acreditando que somente fazendo um curso é o suficiente para se sentir seguro. Então assim, o que a gente tem para dizer para você é que uma parte disso tem a ver com curso sim, tem a ver com formação. Então se você não se sente extremamente seguro fazendo o que você faz, pode significar que a ferramenta que você está utilizando não é a melhor ferramenta terapêutica. Ou não é a melhor ferramenta terapêutica para você. Porque eu acredito que todas as ferramentas terapêuticas são benéficas, são gostosas, são agradáveis, traz benefícios. Ou também, não somente uma ou duas é o suficiente para você ter o arcabouço teórico e prático para você se sentir seguro. Então sim, é hora às vezes de refletir e analisar e perceber, será que eu já estou com todas as ferramentas necessárias para eu atender, para eu, na minha maleta de ferramentas, será que não está faltando alguma delas? E às vezes dentro de você vai vir essa voz interna, falando, realmente está faltando algo. Realmente essa insegurança, essa falta de segurança é porque eu não estou dominando de fato, todas as ferramentas que eu preciso para poder me sentir um terapeuta capaz de proporcionar transformações na vida das pessoas. E aí, como que a gente resolve isso? Buscando alguma ferramenta que sim, de fato, uma ferramenta que proporciona resultados congruentes, consistentes, que vão naturalmente fazer com que você se sinta seguro. Então, por exemplo, na nossa caminhada, eu e a Paty, nós fizemos muitos cursos, muitas formações, diversos cursos, tanto na área da hipnose, na área da transpessoal, das terapias integrativas, muitos e muitos cursos. Então, o que a gente percebeu? Tiveram cursos que, legal, agregou, bacana, mas não conectou, Tem técnicas que a gente olhou e achou fantástica. E a gente falou, cara, que legal. Eu vejo outras pessoas aplicando, fazendo, gostando, mas não tocou a nossa alma, E existem outras de verdade que não agregou nada. Realmente agregou, para a gente poder às vezes olhar e falar assim, nossa, eu sei o que não fazer quando eu for fazer um curso. Também acontece, gente, tudo é aprendizado, Então nesse ponto, não que não serviu de nada, mas do ponto de vista para trazer segurança terapêutica não agregou. Então, mas de verdade, foram fazendo vários cursos, foi quando nós percebemos aqueles que fizeram mais sentido com o nosso jeito de ser, que tiveram propostas que vinham a ver com a nossa essência, que falava com a nossa alma terapeuta. Então, nessa somatória de cursos fez com que a gente entendesse quais foram aqueles que de verdade conectaram com a gente. E com certeza eu posso dizer para vocês que algumas formações de hipnose e a formação da transpessoal foi aquilo que vibrou a nossa alma, o nosso coração. Mas somente a formação não bastou, porque nós percebemos que cada uma tinha uma forma, um jeito de fazer, um jeito de atuar, E se eu seguisse somente uma ou outra, também não fazia muito sentido. Foi quando nós sacamos, foi quando nós percebemos que a integração de muitas técnicas, dentro de uma base, claro, que é isso que a gente vai falar para vocês, fez todo sentido. Então foi aí que nós começamos dentro do processo clínico que já vínhamos fazendo, dentro da hipnose clínica que já atuávamos, começamos a aplicar algumas das técnicas, começamos a integrar alguns conceitos, começamos a juntar o quebra-cabeça e formamos a hipnose transpessoal. E aí nós entendemos que a hipnose transpessoal era um método terapêutico, porque acabamos por ter essa visão integrativa, por ter esse olhar transpessoal, por ter uma visão cirúrgica que a hipnose clínica traz, técnicas também, bem cirúrgicas, bem específicas, bem direcionadas. E integrando tudo isso, nós acabamos fazendo a nossa forma de fazer terapia, a nossa forma de fazer hipnoterapia, e sim, nós começamos a trazer muito resultado.
E aí nós começamos a naturalmente nos sentir muito seguros. E hoje nós estamos aqui fazendo essa live falando de segurança clínica, porque nós entendemos que um dos pilares para se sentir seguro clinicamente é você ter uma ferramenta que te dá base, que te sustenta. Quando você entra para o atendimento clínico, você sabe, você tem suporte terapêutico, tanto estrutura intelectual, vamos dizer assim, teórica, sim, porque eu sei porque sei, né? Então essa estrutura ela é importante, ela é legal para te dar base, mas mais do que isso, eu sei o que vou fazer, então eu sei fazer. Então quando eu sei o que estou fazendo e sei fazer o que estou fazendo, isso te traz a segurança clínica. E quando te traz essa segurança clínica, você aplica com segurança. E aplicando com segurança, porque você sabe o que está fazendo e sabe fazer o que você está fazendo, naturalmente o resultado tende a aparecer. Então, gente, essa é uma das bases para se sentir seguro clinicamente. E a gente está aqui para dizer para vocês com muita segurança, né, que é isso porque é isso que a gente faz. É isso que a gente já faz há muitos anos, né? Então, claro, gente, existem diversas ferramentas no mercado. Então, não estou aqui para dizer que somente a hipnose transpessoal ou é a melhor delas, né? Ou somente ela vai trazer isso. Mas eu posso dizer isso com segurança porque é isso que a gente aplica todos os dias, né? É isso que a gente faz com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Com que a gente se dedica horas e horas da nossa vida, né? Além da clínica, né? Porque a gente estuda muito, a gente lê diversos livros, a gente aprofunda no método, né? Nós damos palestras, seminários da nossa experiência clínica. Então, sim, claro, eu vou dizer para vocês que a hipnose transpessoal é sim uma ferramenta fantástica, maravilhosa, que sim traz essa segurança. Mas eu estou aqui dizendo para vocês a base disso. E a base é essa, é você saber o que você está fazendo e saber fazer o que sabe que faz. Então, tendo esses fundamentos, gente, isso naturalmente traz segurança. E aí, gente, naturalmente você se torna um bom terapeuta. No nosso caso, um bom hipnoterapeuta transpessoal. E aí, naturalmente, sabe o que acontece? Você começa a ter resultado. O resultado naturalmente começa a aparecer. Claro, gente, é muito importante dizer isso aqui, né? A nossa lei, né, não permite que a gente prometa resultado. A nossa lei não permite que a gente venda ilusões, que a gente venda sonho. Mas não é disso que a gente está falando. Uma coisa é você prometer, é você garantir, né? Você vai sair daqui curado. Isso é curandeirismo, isso é uma lei, não pode fazer isso. Mas então não é disso que a gente está falando. E também não é nem essa a ideia e proposta para falar para o cliente. Mas outra coisa é você ter segurança e certeza que a ferramenta que você tem, utiliza, fala e naturalmente oferece para o teu cliente, sim, ela traz resultado. Sim, você sabe que no final do processo a pessoa tende a sair muito satisfeita. Ela tende a sair indicando você, falando bem de você. Tende a falar para os melhores amigos, para as pessoas da sua família. Isso, gente, não tem preço. Então essa segurança naturalmente vai vindo a partir do momento que você tem uma ferramenta, que você tem um processo terapêutico, que você tem um método que te embasa, que por detrás, que vai te trazer tudo isso. Então nós, eu e a Patrícia, a gente tem hipnose transpessoal. Então a gente tem muita segurança. Hoje a gente conseguiu, né, mostrar isso cientificamente dentro do primeiro simpósio de hipnose clínica nacional, né, que aconteceu, né, meses atrás. Nós conseguimos mostrar a eficácia do método dentro, né, da hipnose clínica, mostrar a eficácia de satisfação de mais de 90%, 95%, se eu não me engano, que a Paty fez esse estudo. Então, por exemplo, os nossos alunos, hoje que fizeram o curso com a gente, eles têm esse estudo para poder embasar. Eles têm um método para poder dizer, nós temos esse método. Então isso é muito importante, você ter referência. Mas, gente, não é só uma referência para ser algo vendedor, porque isso tem de monte no mercado, né? Só para você dizer que fez um instituto tal, que você tem ISO, que você tem selo, não é isso que importa, gente. E de verdade não é isso que traz segurança. Isso pode vender o peixe, tá? Isso pode fazer com que você até venda a sua terapia num primeiro momento. Mas se você não se sentir seguro com o que venderam para você e você acreditou porque te venderam, se você não se sentir seguro internamente com isso,
que acontece? Você não consegue passar segurança. Porque segurança clínica, gente, não é só vender, falar, ofertar. Segurança clínica é de alma, né? Gratidão. Também sinto muito honrado de ter você com a gente, né? A Rosana, que já é, nossa, psicóloga há mais de 20 anos, né? Acho que é isso, 30 anos quase, né, Rô? Já trabalha com constelações há muitos anos. Né? Poder falar isso pra gente, nossa, me deixa emocionado. E de verdade eu tenho muita honra de ter você com a gente, Rô, porque isso mostra o quanto sério é o que a gente faz, o quanto verdadeiro é o que a gente passa. E é isso que a gente quer passar para vocês, para que você busque, por exemplo, a Rô adora a constelação familiar, ela vive a constelação familiar e vive também a hipnose transpessoal, eu sei disso. Então ela vende naturalmente isso com muita alma, muito coração, com muito amor. E ela também é transpessoal, é integrativa, ela faz dessa maneira própria. Então ela é segura no que ela faz. Ela faz com muito amor, com muito carinho, com muita segurança. Mas então essa é uma das bases, é buscar, né? É você buscar então, métodos, ferramentas terapêuticas, estudo que vai te dar base para você saber o que você está fazendo. E aí, naturalmente, quando você aplicar, você vai aplicar e você vai saber o que você está fazendo. E aí é natural que, às vezes, gente, um cliente ou outro tenha dúvidas. É natural que num processo ou outro não saia naturalmente como a gente planejava. Mas quando você tem essa base, essa estrutura, né, ou casos clínicos relatados, né, tanto seu ou pessoas que fizeram, né, dentro do processo do método. Então, por exemplo, constelação familiar. Nossa, constelação familiar está há muito tempo no mercado. Hipnose transpessoal, nós estamos aqui com dezenas, né, de atendimentos nossos, eu e a Paty, que já fizemos, que nos deram depoimentos, centenas de clientes atendidos com resultado, dezenas de depoimentos. E aí outros alunos nossos estão colhendo depoimentos. E aí entra um segundo pilar para passar segurança. Já não é mais a segurança interna, porque essa é o que eu falei para vocês. Já é a segurança que às vezes o cliente tem que ter quando vai entrar num processo terapêutico. Porque muitas vezes, gente, a gente sabe que a nossa técnica é legal, a gente sabe que o que a gente faz é bacana, a gente tem uma terapeuta, a gente faz com amor, mas o cliente olha, será? Ele fica com uma cara olhando assim, não sei não, hein? Tanta gente tentou me enganar por aí, tanta gente quer, né, só ganhar dinheiro, tanta gente só está preocupado consigo mesmo. E aí a pessoa olha com esse olhar natural, e que bom, né, que existe isso, né? Isso é uma característica do nosso ego, né? Que está aí para isso mesmo, para nos preservar, nos preservar, nos defender, né? Nos trazer segurança, nos trazer chão, nos trazer ground. E às vezes aquele olhar desconfiado do cliente, né, que chega até nós, eu posso me sentir inseguro. E aí eu desmorono. E aí, tá vendo? Ó? E a pessoa, gente, saca. Porque de verdade, gente, segurança é um estado interno. Sim. Segurança a gente pode estar comparando até com um sentimento, né? Porque é um estado interno. Que ou eu estou me sentindo seguro, ou não estou me sentindo seguro. Aí por estar me sentindo seguro, naturalmente eu passo a segurança, ou por não estar me sentindo, por estar me sentindo inseguro, ou por não estar me sentindo seguro, eu passo insegurança. E aí aquele outro percebe, ele sente, gente. Isso é vibracional, energia, né? É quântico, né? É energético, né? É não verbal, né? Tem vários livros que falam sobre isso. Tem um livro da Transpessoal, né, que é um livro fantástico, né? Ficou muito conhecido, que diz como é que é? Meu Deus, agora faltou. O corpo fala, né? O corpo fala. Então o corpo fala vai dizer sobre isso. As nossas emoções, elas são públicas, né? A gente não consegue controlar muitas das coisas que a gente sente. Então, gente, se eu estou me sentindo inseguro, isso passa. E aí, então, qual que é o passo? É eu demonstrar aquilo que sei que sou, demonstrar aquilo que sei que faço muito bem, é demonstrar para o outro o que a gente sabe que faz de melhor. E tem uma das formas de fazer isso, gente, é falando, que é o famoso vender, né? É explicar, é ofertar, é dizer sempre a verdade, gente. Sempre dizendo a verdade. Porque ele percebe, né?
O cliente percebe total se você está passando a verdade, se você não está querendo só vender, né? Eu acho que é o primeiro ponto de um terapeuta, eu acho, de alma, né? Que a gente sempre fala da alma terapeuta, né? Eu gosto muito desse termo, né? É você vender a verdade para o seu cliente. Então, se você sabe que você pode ajudar, que você tem o conhecimento, a ferramenta certa e realmente você está ali e quer ajudar o seu cliente a sair daquela situação e melhorar, então você tem que colocar isso para ele, né? E quando você fala essa verdade, você transmite essa verdade através da palavra, da vibração da tua voz, da tua intenção positiva, do teu olhar, né? E ele sente tudo isso. E quando ele se sente acolhido e ele entende que você está passando a verdade, ele vai se sentir seguro em fazer o processo com você. Ele pode passar por... Igual tem alguns clientes que chegam aqui, eles já foram em outros lugares, né? E eles vêm fazer aqui porque a gente tem um processo de avaliação, para fazer essa conexão, conhecer, entender a vida do cliente, o que está acontecendo com ele, para saber se realmente o quanto a gente pode ajudá-lo e passar isso uma verdade para ele, né? O quanto eu posso te ajudar, né? Então, ele já passou em outros lugares, esses lugares até com preço muito menor que a gente realmente trabalha, porque a gente acredita e conhece o nosso valor como profissional. Só que quando ele ouve de nós, né, a verdade, essa conexão de olhar, esse acolhimento que a gente tem como alma terapeuta, e a gente mostra a bagagem, o conhecimento das nossas técnicas, da nossa ferramenta, as pessoas que já passaram por nós, a transformação que a gente já proporcionou, tudo isso traz o quê? Segurança. E ele se sente seguro com a gente. Então, é muito legal a gente entender que são dois passos da segurança, né? Uma é a segurança que eu tenho com a ferramenta que eu possuo para trabalhar, e a outra é a ferramenta que eu preciso adquirir, né? A habilidade para poder mostrar isso para o meu cliente, que eu tenho conhecimento para ajudar na transformação da vida dele, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é o falar, gente. E aí, muita gente que está se sentindo insegura trava nesse passo. Porque fala, mas se eu justamente estou me sentindo inseguro, como é que eu vou falar? Eu vou me vender? Gente, aí entra essa conotação, nesse termo que virou até pejorativo de se auto-vender. Porque, gente, vendas tem uma escola de vendas, é uma arte a venda. Eu adoro a escola de venda, por exemplo. Mas vender, naturalmente, é você falar a verdade. É você dizer o que de fato é, o que de fato faz, os resultados que de fato conseguiu. E também falar o que não conseguiu. E também dizer o que você não atende. Então, por exemplo, hoje nós temos muitos nichos que a gente atende, que a gente gosta de atender. Tem uns que a gente gosta de atender muito, tem uns que a gente atende menos. E eu sou muito sincero. Então, por exemplo, você atende criança? Eu falo, olha, eu até atendo. Olha a minha linguagem. Eu até atendo criança, mas, ó, de fato, normalmente, alguns casos muito específicos eu atendo criança e tenho excelentes resultados. Mas não é quem eu atendo preferencialmente. Então eu prefiro até indicar uma psicóloga, parceira, né, que atende criança, por exemplo. Agora, por exemplo, você atende pânico? Nossa, pânico eu tenho excelentes resultados. Muitas pessoas me procuram com pânico e saem daqui se sentindo extremamente bem. Eu tenho até vários depoimentos falando sobre isso. Você quer ver? Natural. Eu estou vendendo, mas sem querer vender, entre aspas. Estou simplesmente dizendo a verdade. Mas esse é o primeiro ponto. Então é eu me expressar, é eu falar o que meu coração de verdade sente, eu falar o que de verdade eu acredito. Então, gente, mas voltando, como é que eu vou falar o que eu acredito se não tem algo que eu acredito? Como é que eu vou vender algo se de fato aquele curso que eu fiz, o que me venderam, eu fiz, me empolguei, usaram várias técnicas de marketing, né, me encantaram, eu paguei uma grana naquele curso, fiz, vi me senti super lá em cima no topo, mas daí quando eu volto, vou atender, nossa, não é bem do jeito que eles me falaram, né? Não é bem do jeito que eles me ofertaram e me venderam. Clinicamente, não é bem o resultado que está acontecendo. Eu não vou me sentir assim. Não adianta ter o selo tal, ser internacional, ser trocentas mil coisas, gente. Não é isso que vai te trazer segurança clínica. Então o que é, Alex? Voltando, busque uma terapêutica, uma técnica, algo que de fato, gente, é verdadeiro, é de alma, é sincero, sabe? Você é a pessoa. Eu sempre falo isso, gente. Eu quando vou fazer um curso, eu não paro não, gente. Eu faço vários cursos. Eu continuo me estudando. Hoje eu estou ensinando, hoje eu estou dando cursos, eu tenho alunos, estou muito honrado e feliz, tenho alunos replicando o método, mas gente, a gente não para, porque o conhecimento não para.
Mas sabe um dos pontos que eu busco quando eu vou buscar um curso? Eu vejo e falo assim, ele atende clinicamente? Ou ele só dá curso? Eu busco isso. Isso é um dos pontos importantes para mim. Porque eu busco, gente, eu busco fazer mais curso porque eu, no fundo, o que eu mais quero é ver o meu cliente feliz, é ver o meu cliente bem. Então essa é a minha missão de vida. Eu sei que é a sua também. Minha missão de vida é ver o outro transformado. Eu sei que essa é a sua missão que está assistindo essa live. Você que é terapeuta. Então, toda vez que eu vou fazer um curso, eu busco isso. Eu vejo se essa pessoa que está me dando um curso também tem essa missão. Porque se essa pessoa está ganhando muito dinheiro com o curso, eu louvo isso e acho que é importante as pessoas darem curso, eu dou curso também, mas às vezes eu olho só no olhinho dela o cifrão. E quando eu vejo só cifrão no olhinho dela, não conecta comigo mais. E aí naturalmente eu vou selecionando e eu vou descartando. Às vezes aquele curso aparentemente top, na minha alma não é tão top assim. E às vezes aquele curso que é legal, tal, mas nem, né, nossa, não tem todo aquele glamour, toca mais a minha alma, porque eu vejo por detrás de quem está dando aquele curso uma alma terapeuta, que está querendo de fato transformar vidas. E ali é que eu me conecto, e ali é que eu vou. E ali eu aprendo, e ali eu troco, e ali eu ganho, e ali eu agrego no nosso método, na hipnose transpessoal, e trago mais, e cresce mais, e ensino melhor. Mas esse é um dos pontos principais, gente. Então, é buscar isso. Então, essa é a estrutura, essa é a base. E aí eu vou me sentir mais seguro. E aí, naturalmente, eu vou falar disso com mais segurança. Mas aí, gente, tem um outro ponto muito importante que naturalmente vai fazer com que a pessoa, o meu cliente, que já vem dolorido, que já vem às vezes de muitas terapias, que já vem às vezes de muitas coisas com insucesso, já vem com crenças que sim se tornaram limitantes, de que não dá mais, eu não consigo mais. Eu acho que a única alternativa que eu tenho realmente é eu não viver mais. Gente, vocês não têm ideia do que a gente ouve isso aqui na clínica. Ó, você é minha última alternativa. É um peso, tá? Tem uma estratégia psicológica por detrás disso, mas de fato ele está acreditando nisso. E a gente, por saber tudo isso, a gente sabe lidar com essa linguagem de uma maneira diferente e enfim, e talvez por a gente ter tanta confiança, talvez por a gente acreditar tanto nisso, o universo traga essas pessoas pra gente. Pode ser, porque é muito comum a gente ouvir isso e olhar nos olhos desse cliente e sentir isso. E ver que é real essa dor desse cliente. Então esse cliente está muito machucado, ele está muito mexido, ele está com uma dor real, ou com dores reais. Então, gente, quando a gente naturalmente fala o que a gente faz, naturalmente se conecta com ele, não com a dor dele, e sim com a alma dele, e sim com o eu superior dele, e sim com o potencial de luz divino que está por detrás dele, e sim, né, com essa essência, com a espiritualidade que está além do nível do eu menor, além do ego, porque é assim que a gente atende, né, expandido, é assim que a gente atende, conectando com o nosso eu superior, com o eu superior do cliente, e ele sente isso. Então vai além do entender, é o sentir, gente. É algo que transcende, é transpessoal, além do pessoal. É assim que a gente vive, é assim que a gente faz. Gente, não nos falta cliente. Então a gente sabe por quê? Porque a gente, de fato, de verdade, a gente não está preocupado com o dinheiro. Porque a gente sabe que ele é consequência. Então o terapeuta seguro é aquele que está mais focado na pessoa. Né? É aquele que está de fato, deixa o dinheiro onde tem que estar. O dinheiro tem que estar no bolso. E o olho tem que estar no coração do seu cliente. Tem que estar na alma dele. Então, quando a gente faz isso, gente, quando a gente vive isso, naturalmente a confiança aumenta e a percepção da confiança do cliente, ele se sente muito mais confiável. Né? E aí tem uma forma de demonstrar para esse cliente que já está mais machucado, para esse cliente que está macaco velho, sabe? Que está calejado. Muitas vezes ele já vem, mais um querendo me vender alguma coisa. E ele está com esse olhar, que bom que ele tem esse olhar, porque de fato tem muita gente querendo vender mais alguma coisa para ele, tentando tirar um pouco mais só do dinheiro dele. Mas quando ele sente a alma terapeuta, isso é trans, gente, isso é além, isso é transpessoal, isso passa da razão. Detalhe, isso não dá para manipular, tá, gente? Isso não dá para fingir, porque você sente. Quem aqui não sentiu isso agora na live? Quem aqui não sentiu a verdade por detrás disso? Dá um joinha, dá um sinal, porque é real, gente, é verdadeiro, a gente sente. Mesmo estando aí do outro lado do celular, a gente sente, a gente sabe, a gente saca.
Isso tem, né? A gente tem neurônios espelhos, né? Nós temos sinapses neurais, nossos cérebros, eles entram em sintonia, tudo isso a neurociência estuda, mas não dá para você simular isso, né? Isso é real, isso acontece. Então, gente, a segurança naturalmente ela acontece. E aí tem uma forma, ó, tô aqui não estou falando, né? Tem essa forma do cliente perceber essa verdade, quando ele está nesse estado, como é que eu posso dizer, mais, né, não, meio desconfiado. Qual que é? Depoimentos. Então, o depoimento, gente, ele é uma ferramenta maravilhosa. E de verdade, viu, gente? Eu vou falar isso, por que eu comecei a pegar depoimentos. Isso é verdade, eu conto isso para os meus clientes. Teve um caso, vou contar essa história, que foi um caso que me marcou muito. Foi lá no começo dos meus atendimentos, faz muitos anos isso. E naquela empolgação, né? Eu sabia, eu tinha ferramenta. De fato, eu estava tendo muito resultado. De fato, eu já trazia transpessoal para o atendimento clínico, eu nem sabia disso, né? Enfim, e aí era uma pessoa, uma cliente, eu vou falar pouco, tá, gente? Porque a gente nunca sabe quem está ouvindo, então é só bem geral, bem genérico, para não caracterizar. E era uma pessoa que ela tinha sofrido um acidente, né? E ela estava trazendo mágoas muito profundas no coração dela, porque ela estava de fato acreditando, e ela ficou com algumas sequelas nesse acidente, ela culpava uma pessoa por isso, né? Ó, eu lembro detalhes do caso, hein? E não a atendi, vocês vão entender. E ela tinha essa mágoa muito profunda, e ficou muito claro para mim que o perdão terapêutico, né, era o que faltava para ela. E outras coisas mais que a gente vai fazer, a ressignificação integrativa e outras técnicas que a gente desenvolveu. Eu sabia, eu já tinha, dentro da minha avaliação, feito análise e avaliação, e sabia o que fazer com ela, né? E o nosso processo sempre foi de muito valor, né, gente? E aí, quando eu ofertei, né, aí muito empolgado, querendo muito atendê-la, e eu ofertei o processo terapêutico, não me lembro exatamente quantos encontros seriam, mas era um processo, né? Começo, meio e fim, mas eram alguns encontros. E aí, estava essa moça e a mãe dela já com um cheque na mão para assinar o processo, à vista, por sinal. Ela olha e fala assim, eu não acredito. Oi? Eu não acredito. No que você não acredita? Eu não acredito que nesse tempo vai ser possível o que você está me falando. Eu não acredito. Isso não me parece verdadeiro. Eu não acredito. E eu, de fato, o que eu falei para ela, como eu falei para vocês, o que eu ofertei a ela, era o que eu ia fazer. Óbvio, gente, que eu não estava prometendo cura para ela, eu disse isso para ela. Mas eu sabia o benefício que isso trazia para ela. Eu tinha quase certeza. A gente não pode dizer que tem certeza, né? Mas eu tinha quase certeza. Eu tinha certeza. Isso eu posso dizer. Eu tinha certeza. Eu não disse para ela, né? Mas eu tinha certeza que ela ia ficar muito bem, como outros clientes já tinham ficado. E ela falou que eu não acredito. E aí foi quando eu saquei que eu precisava mostrar para essas pessoas que sim, o nosso método, a nossa forma de fazer hipnose, a hipnose transpessoal, ela era real, de fato. Ela era real. Ela era efetiva, ela funcionava, ia trazer resultado. Foi daí que eu saquei que precisava pedir depoimentos para as pessoas. Mas o depoimento, e as pessoas, sabe o que aconteceu? As pessoas naturalmente começaram a dar depoimento. Sabe por quê? Porque elas estavam muito gratas, muito felizes com a nossa entrega de alma. A transformação da vida delas, né? A transformação da vida delas. Elas oferecem hoje, né? Olha, eu vi um depoimento, porque elas vieram através de um depoimento até aqui, porque elas viram tudo antes, vasculharam a vida do terapeuta antes, para saber se era uma ferramenta realmente que vai poder ajudá-las, né? Porque elas estão num processo de muita dor, não querem ser enganadas novamente, assim, vamos dizer assim, enganada na forma de achar que aquilo vai ter resultado e não ter o resultado que elas esperam, né? Isso dá uma dor, né? Porque você cria uma expectativa e depois você se decepciona. Geralmente as pessoas que chegam já passaram em outros processos e não tiveram o resultado que elas esperavam, né? E aí o que acontece? Elas veem o depoimento e chegam até aqui e já chegam falando, eu sei que eu vou ter resultado, porque elas chegam confiantes depois que fazem a nossa avaliação e a gente explica o processo. Elas falam, e quando terminar eu quero estar gravando um vídeo para falar o quanto eu melhorei. Porque elas já saem com tanta certeza no coração, isso já é também uma parte do processo, né? Porque elas já confiam.
E realmente tudo acontece, então a maioria dos nossos clientes, eles gostam de dar o depoimento. Hoje mesmo eu fiz uma avaliação, né? Conta de como foi a avaliação, como foi exatamente isso que aconteceu. Para fazer a avaliação, ela tem há 18 anos crise do pânico. 18 anos. E até então, no começo, quando ela tinha 16 anos, ela não sabia o que era. Então, ela tomava remédio, aí dava uma melhora, e depois ela tinha outra crise, e assim foi a vida dela toda. E agora ela fazia psicoterapia convencional há 1 ano e agora ela resolveu buscar a hipnose. E já tinha feito avaliação em outros lugares, já foi até para São Paulo para poder conhecer um pouco do método. E ela olhou nossos depoimentos, né? E aí disse que ela viu 20 depoimentos. Ela foi assistindo todos que eram de pânico e de ansiedade. E aí ela, o marido assistindo, o marido dela falou, tem que ser esse lugar, tem que ser com eles, porque eu tô vendo que eles são profissionais. E eles vão poder te ajudar. E ela falou, não, eu tenho certeza. Quando ela chegou aqui, ela já falou pra mim. Ela falou assim, dos depoimentos eu já fiquei com uma certeza de que aqui era o lugar certo. Mas a hora que eu vim e falei com você, ela falou, só de conversar com você já me sinto melhor. Porque eu sei que vai dar certo, que agora chegou a minha vez de resolver essa questão, né? E ela falou, e eu quero gravar um depoimento. Ela na avaliação, que eu acabei de fazer, foi um pouco antes agora da gente iniciar a live, ela falou, eu vou gravar um depoimento, porque eu quero mostrar para as outras pessoas a transformação que vai ser na minha vida, eu quero mostrar para as outras pessoas porque elas possam também se transformarem. Então, assim, isso ajuda muito a gente. Claro que primeiro a gente tem a ferramenta, que a gente acredita e que a gente sabe que dá resultado. A ferramenta, ela é boa. Então, primeiro é isso, a ferramenta é boa. Já passei por várias vezes pela minha própria ferramenta, porque a gente troca a terapia. Então, eu sei que o resultado acontece, né? Não é porque a gente é terapeuta que a gente não tem coisas a trabalhar. Todo mundo tem, né? Então, sempre que aparece alguma coisa, a gente faz. Então, a gente acredita na ferramenta, porque ela transforma a minha vida e ela vai transformar a sua. E o segundo, a gente passa essa segurança na hora de explicar para o cliente. E terceiro, a gente tem a prova. A prova de que realmente funciona, porque os clientes que dão depoimento não sou eu falando do meu processo. É o meu cliente falando o quanto ele ficou agradecido, o quanto transformou a vida dele passar por esse processo. O quanto mudou a vida dele, porque é outro caminho, é outra estrada que ele percorre depois que ele faz uma transformação, eliminando uma dor emocional que antes estava paralisando ele, no caso da crise do pânico, né? O que paralisava ele e agora pode ser potencial de transformação que ajuda ele a galgar os sonhos dele e ir mais longe, a percorrer uma nova estrada. Então, ele dá o depoimento com gratidão. Exatamente, gente. E aí, porque o que acontece? Né? Nós, por sermos, né, hipnoterapeutas, estudarmos as profundezas da mente, né, das mentes, né? A gente sabe hoje que tem, quando a gente estuda, né, as teorias, é aquela que se enquadra mais com o que a gente vive clinicamente, né? Nós temos a mente consciente, a mente subconsciente e a mente superconsciente. E isso é uma das mentes, né, que a gente mais atua na hipnose transpessoal, porque é a mente que ela transcende ao meu eu menor. É a mente conectada com a espiritualidade que vai além de mim. Então, por entendermos essas profundezas da mente, nós sabemos que muitas vezes nós pegamos um caso, uma pessoa que conectou, que a gente gostou, que a gente quer atender, que a gente vai viver a nossa missão, porque de verdade é isso. Gente, a vida só vale a pena se fizer, só faz sentido viver a vida pra gente se a gente viver a nossa missão de vida. O que você veio fazer aqui? Né? Então, eu já falei isso aqui em outra live, eu peguei uma depressão porque eu não estava vivendo minha missão, eu estava não vivendo. O que é depressão simbolicamente, em alguns casos, claro, é não vida, e eu não estava vivendo. Estava sobrevivendo. Então eu estava me arrastando, né? Um zumbi. Era isso que é um depressivo, em alguns casos, no meu posso dizer. E por quê? Era uma metáfora que dizia para mim o quê? Vai viver. O que era viver? Vive a sua missão, vive a sua missão de vida, que é de fato ajudar pessoas no seu processo de transformação. E aí vem toda a nossa caminhada e jornada que traz até aqui. E hoje a gente faz com amor. E sabe o que acontece, gente? O dinheiro é consequência. Porque isso não tem preço, gente. Isso é valor. Porque qualquer profissional de qualquer área que estiver vivendo sua missão, que estiver fazendo com amor, que estiver gerando transformação em algum nível na vida da pessoa, ele vai ganhar bem. Naturalmente. E se ele não ganhar bem, está faltando técnica, está faltando ensino, está faltando parte de gestão, empreendedorismo, marketing, enfim, modelo de negócio. É isso. Porque todo o resto tem, porque tem valor, gera valor. Quando nós vamos buscar alguma coisa, a gente busca o quê? O melhor ou o pior?
A gente busca o melhor, claro. E o que é o melhor? É aquilo que vai trazer mais satisfação para a gente. Então, o que a gente está falando para vocês aqui é como se tornar melhor, mas não melhor do ego, é melhor da alma. E aí cada um vai ter o seu jeito de atender. Então, por exemplo, a gente tem o nosso método, a hipnose transpessoal, que a gente percebeu, gente, que a nossa missão é transformar vidas, ou fazer com que as pessoas transformem sua vida. Mas chegou num nível que a gente percebeu que a gente tinha que entrar num outro patamar, que era a transmissão, que era transmitir a nossa missão. Mas não transmitir a nossa missão, transmitir o nosso método para você viver a sua missão de uma maneira efetiva, de uma maneira onde você tenha segurança no atendimento clínico, onde você possa transmitir essa segurança sendo você. E como a hipnose transpessoal é integrativa, você vai integrar a tua terapêutica, toda aquela bagagem que você já aprendeu, que você já trouxe, dentro do método. E o método ele tem possibilidade disso. A gente já desenvolveu, melhor, ele foi desenvolvido, né? A gente só escreveu, né? A gente só colocou no papel. Mas para isso mesmo. Porque, por exemplo, nós somos um grande estudioso do Enneagrama, né? Uma ferramenta Enneagrama. A gente enquadra o Enneagrama, nós somos reikianos. A gente trabalha o reiki, nós trabalhamos com magnetismo, temos formação, né, de terapeutas que usam magnetismo, nós fazemos magnetização e muitas outras coisas que a gente faz. Alex, eu sou Theta Healing, dá para usar? Dá. Nós temos uma visão sistêmica, né? Nós temos uma técnica que é a constelação da hipnose transpessoal que nós desenvolvemos, estudando as constelações, estudando Jung. Então a gente trabalha porque ela é integrativa, você integra, ela é uma base. Quem conhece de computação é como se fosse um sistema operacional com código aberto, onde você consegue desenvolvendo outras ferramentas, plugins, e você vai só expandindo e melhorando as funcionalidades. Isso é hipnose transpessoal. Então, gente, quando a gente percebeu que a gente tinha isso na mão, a gente falou, seria muito egoísmo a gente deixar só pra gente. E de fato, vou ser bem sincero, porque eu tenho um olhar empreendedor, eu vim do empreendedorismo, eu vim dessa área, e eu pensei, vou fazer uma franquia. Por quê? A franquia dá muito dinheiro, franquear é muito legal. Quando você cria algo que dá resultado, nossa, é muito fácil ganhar dinheiro, você fica rico muito rápido, vou ser bem sincero com vocês. E legal, e também dá para fazer isso, e também é legal, também é próspero, mas algo dentro de nós falou, não é bem por aí, tem que ser mais, tem que ir mais longe. Falei, caramba, como? Foi daí que a gente percebeu que formatar um curso, né, ensinar as pessoas ia ser muito mais acessível, ia atingir muito mais pessoas. Até porque é integrativo. Então, aí cada um vai integrar a sua forma de fazer, a sua forma de ser, e aí, claro, nós temos técnicas próprias, nós temos a forma de fazer, nós temos várias técnicas que se fizer, o resultado, né, tende a dar o resultado que a gente tem. Sim, mas cada um tem um jeitinho de ser, cada um tem uma forma de falar, e isso é que é gostoso. Então esse eu diria que é um grande diferencial. Não é fechado, não tem ISO, não tem padrão. Claro que tem um padrão, né, de uma forma de fazer, mas você vai ter a sua forma, método, né? Teu jeitinho, tem um método, mas você vai ter o teu jeito, né, a tua pitada, né? Você vai ter a tua pitada de sal, de pimenta, de temperos dentro desse método. Isso é que é lindo, gente, isso é que é especial. E aí a gente está vendo alguns alunos já aplicando, nós estamos vendo resultados, né? Tendo os resultados, alguns alunos tendo depoimentos, né? Então isso é maravilhoso, gente. Isso faz a gente estar aqui, né? Por exemplo, a clínica está lotada, gente. A gente está atendendo bastante. E de fato, tenho que falar uma coisa para vocês. Gente, o mundo nunca precisou tanto de terapeuta como está precisando e vai precisar. Gente, o mundo está precisando de terapeutas, de hipnoterapeutas transpessoais, de pessoas que vão conseguir ter um método, ter um processo, onde de maneira rápida vão conseguir eliminar dores emocionais. Porque, gente, a Fiocruz já trouxe esse dado, de 30% a 50% da população do mundo vai ter algum tipo de transtorno psicológico pós-pandemia. Não tem terapeuta capacitado para isso, para essa demanda. Então o mundo vai precisar disso. Então, gente, esse movimento é isso. É a gente poder conectar, aprender, desenvolver, atuar para poder viver a nossa missão, que é transformar vidas, mas com segurança.
Alex, 100% dos seus casos, dos, sei lá, centenas de clientes que vocês atenderam, nem sei quantos mais, todos, 100% deu resultado? Uma pergunta que vocês podem fazer, que eu estou fazendo para mim mesmo responder para vocês. Essa segurança imbatível e inabalada? E aí, o que você me responde? O que eu vou responder para vocês, em primeiro lugar, é não, gente. Nada é 100%. Eu acredito que o único terapeuta que foi 100% foi Jesus Cristo. Esse foi o único que os relatos históricos nos dizem que é 100%. Mas o nosso método mostrou que é mais de 96%. E é mais. Mas o que eu quero dizer é, existe uma fórmula para a gente agora saber escolher o cliente que vai dar resultado. Isso a gente aprendeu. Isso a gente desenvolveu. Então hoje a gente sabe, de fato, quem é aquele cliente que vai dar resultado. E a gente sabe aquele que pode não dar resultado, e não o que não vai dar resultado. O que pode não. E hoje, na linguagem, eu digo isso para o cliente. Quando eu tenho certeza, eu sou mais enfático, eu mostro mais. E quando eu tenho essa leve dúvida, eu deixo claro para ele. E sabe o que eu percebi? Que quando eu faço isso, tende a dar mais resultado. E isso a gente ensina nos nossos cursos, a gente mostra mais a fundo. O cliente percebe, né? Porque quando você é sincero, novamente, né? A sinceridade que você passa para o cliente, olhando nos olhos dele, falando, olha, no teu caso, devido a isso, porque isso é a prática já nos ensinou, né? Para fazer essa avaliação e mensurar, a gente vai conseguir chegar até aqui com você. A outra parte pode ser que a gente tenha um resultado legal, mas pode ser que não. E aí, o que você deseja? Então, assim, a grande maioria, eles sentem a sinceridade, porque a gente não está só em busca do financeiro. O financeiro é consequência, né? A gente está em busca da transformação, né? Transformação daquela alma que está ali na nossa frente. Que realmente essa é a nossa missão, é transformar vidas. E o cliente sente da nossa sinceridade, e muitas vezes eles fecham e o resultado é bom, né? Talvez não chegue naquele 100% quanto outros clientes chegam, mas por alguma outra questão que precisa ser trabalhada de alguma outra forma, às vezes até com medicamento realmente, né? E, enfim, cada cliente é um caso, né? Mas, falando da transformação, a nossa intenção e a nossa missão, o nosso propósito de vida é transformar vidas. E até por isso que a gente percebeu que éramos dois fazendo esse processo, com uma ferramenta tão legal, que transforma tanta vida das pessoas, é limitado o número de pessoas que a gente consegue atender e que consegue passar pelo nosso processo. Agora, quando a gente ensina outras pessoas a fazer o que a gente faz, que são pessoas que são almas terapeutas, que tem um brilho no olhar, que ama ver a transformação da vida daquele ser que está ali na tua frente, que enxerga o outro como uma alma que precisa ser cuidada, que sente aquela empatia pelo paciente, pelo cliente que está ali na frente, que quer ver a transformação do outro, né? Que quer ser a ferramenta de transformação, a gente consegue ampliar, né, o número de pessoas que passam pelo método e que saem resolvidas e com a vida transformada. Então, assim, ensinar o que a gente faz para o outro também faz parte da nossa missão agora, que é a transmissão, transmitir aquilo que a gente aprendeu a fazer e que a gente fez na prática, que a gente viu a transformação. Então, ainda continuamos vivendo a nossa missão de transformar vidas. Agora a gente transforma a vida do terapeuta que possui uma ferramenta que vai transformar outras vidas, né? Exatamente. Então, a gente é um agente de transformação que transmite, né? De transmissão da transformação. Então, isso continua vibrando na nossa alma, né? E isso faz com que a gente acorde todo dia feliz, estude e aprenda mais e queira entender um pouco mais e explique com carinho, com dedicação tudo faz com que a gente deixe de atender alguns clientes para poder estar aqui com você, para poder passar a nossa verdade, passar tudo isso que a gente adquiriu, tudo isso que a gente veio aprendendo, né? E aí, gente, respondendo aquela pergunta que eu fiz para mim mesmo, e aí, Alex, isso não vai abalar minha segurança se não é 100%? Porque nada é 100%? Não, gente. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo o seu melhor. Você vai estar falando a verdade. Você vai estar dando oportunidade para que a pessoa, durante o processo, se autotransforme, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu escolho meus clientes. Sim e não. Eu tendo a selecionar de uma maneira natural na minha linguagem, na minha conversa, para que o cliente sinta muita confiança
fecho o processo porque sim, eu vou me entregar, eu vou me jogar ali para que ele tenha essa transformação. Mas eu sempre deixo aberto para aqueles que talvez estejam nesse espaço dos 4%, né, de pessoas talvez que não têm resultado, mas eu dou oportunidade, porque é lindo quando essas pessoas mais difíceis, mais calejadas, mais por várias questões que a gente consegue explicar melhor no curso, quando elas se permitem durante o processo se transformar e viver. Eu lembro até hoje de uma concorrente minha, lá de Mogi, que ela me indicou um cliente. E ela me indicou um cliente, eu acho, tá? Eu não vou dizer nomes aqui, claro, porque era um caso muito difícil. Realmente bem complicado. E a tendência de não dar certo, vamos dizer assim, né, era muito grande. Então, quando, por exemplo, uma estratégia fácil de você ter muito resultado é você não aceitar aquele que você sabe que vai ter resultado. Tá? Dizem que quem fazia isso era o Milton Erickson. Diz que o Milton Erickson, o segredo dele era porque ele escolhia os clientes. Ele selecionava, ele falava, não, você não vai atender. Você eu vou atender. E naturalmente ele tinha muito resultado. Mas é um jeito meio não terapeuta, né? De você negar atendimento àquele que está precisando. E essa pessoa, quando me procurou, realmente eu percebi o grande desafio, vamos dizer assim. Mas a minha alma terapeuta, me emociona. Minha alma terapeuta falou mais alto. E eu dei uma oportunidade para ela se autotransformar. E quando o processo foi indo para o final, gente, é uma vida que se salvou. Uma pessoa que talvez não estaria aqui, né? E tá feliz, tá bem, tá seguindo o seu caminho. Transformou a vida, né? Entende, gente? Isso não tem preço. Então, é lindo quando isso acontece. Então quando você tem essa segurança, quando você tem uma ferramenta, uma estrutura, né? Quando você tem um método, uma base, quando você tem... você simplesmente se permite, né, ser guiado. Né? E aí entra o transpessoal, porque muitas vezes, de fato, gente, é esse eu superior que habita em mim, habita em você, essa consciência divina, crística, que está em todos nós, que entra em contato com o outro eu superior. E aí, simplesmente, o processo, né, acontece. E é maravilhoso, simplesmente maravilhoso quando isso acontece. E aí não tem preço. Quanto vale isso? Quanto vale você ver? Não tem preço. Isso é algo que a gente leva para a vida, né? Leva essa transformação para a vida. É isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. É muito legal essa profissão de terapeuta, né? A gente poder fazer parte da vida das pessoas e transformar, né? Não trazendo para o lado do ego nunca, não. É trazendo para o lado da alma mesmo, né? Porque a gente entende que somos todos irmãos, que hoje cada um está numa situação, né? Hoje, uns no momento de poder ajudar outros, né? Porque já tem um entendimento um pouco mais, mas que também já passou, né? Por momentos de dor, de sofrimento, né? Eu gosto sempre de falar que nós, terapeutas, somos almas feridas, né? Já tivemos nossos processos de dor, né? Geralmente a gente passou por muita dor, né? Eu acho que a grande maioria dos que eu já conversei, alunos, enfim, a gente vem de uma história de dor, de sofrimento, por muitas dificuldades, cada um com o seu processo. E aí nessa busca de se auto-solucionar, de se auto-resolver, de curar as feridas que são abertas, a gente acaba se deparando com essa linda profissão. E aí o bichinho terapeuta pica a gente, né? E a gente se descobre como terapeuta. E quando a gente se descobre, que a gente se desperta como terapeuta, a gente sabe, no fundo da nossa alma, que não tem outra coisa a fazer senão transformar a vida das pessoas como a nossa foi transformada, né? E a busca é constante de transformação. Então, toda vez que a gente tem uma alma ali na nossa frente com uma dor, muitas vezes que bate com algo que a gente já viveu, ou às vezes com alguma dor que ainda a gente vive e que não foi totalmente fechada a nossa ferida ainda, porque não é o momento, porque tudo tem um momento, né? E a gente se depara com outra alma ali que precisa daquele cuidado, daquele carinho, daquela atenção. Então a gente se dedica, e quando a gente cura a ferida de alguém, um pouquinho da nossa ferida fica curada, né? A gente é como a metáfora, né, do Minotauro, né? Do Quiron, né? Quiron, né? Que era o Deus ferido, né? Que era filho de Zeus, né? E ele era um deus, um semideus, mas que
foi ferido por uma flecha, né? Por uma flecha envenenada. Então ele tinha uma ferida que nunca cicatrizava. E ele era um grande médico, um estudioso das ciências, e ele curava outros que vinham até ele com a alma ferida. Porém, a ferida dele nunca cicatrizava, mas porém ia se fechando com o rapport, a empatia de curar outra alma, né? Então eu acho que essa é a magia de ser terapeuta, né? Eu acho que todos que estão aqui que são, podem dizer, né? Como é bom a gente poder ver o nosso cliente transformado, né? Quando eu atendo um cliente que chega aqui num estado tão grave de querendo tirar a própria vida, como uma cliente que ontem eu fiz um processo, já estou assim terminando o processo dela, e ela tentou por 2 vezes, e uma das vezes quando ela estava vindo para cá para iniciar o processo, e ela tinha feito sua avaliação, ela falou que pensava, não, eu tenho que me dar essa chance, né, a última chance. E ontem quando ela veio, ela falou, nossa, como a minha vida transformou. E ela teve todos os insights e quanto a gente conseguiu, né, e eu fico muito grata de poder ter essa profissão e de poder ser essa ferramenta de transformação na vida do outro. Quantas vezes você chora junto com o cliente quando ele está ali na tua cadeira, ele conta uma história de vida que você fala, cara, eu vivi isso. Isso ainda ecoa dentro de mim. Porque a gente vai trabalhando nossas questões, mas tem hora que tem algumas que estão escondidas ainda. E aí quando ele te desperta isso, você fala, esse é o próximo passo. Mas quando você vai com todo o amor e dedicação cuidar da ferida dele, a tua fecha. Você, a hora que a boca que fala para ele, o ouvido que ouve já ressignifica e transforma dentro de você. Então é lindo a gente poder, de forma indireta, também estar se curando quando a gente se torna um terapeuta, né? Então eu acho que essa é uma profissão assim que é a profissão do próximo século, que é do mundo de regeneração. É a profissão do mundo de regeneração, onde vai chegar um momento em que, através do acolhimento, a gente vai curar nossas feridas e não vai precisar mais ter dor no corpo físico. As pessoas vão entender que o processo terapêutico não precisa ser só na hora da emergência, quando a ferida já está totalmente aberta. Quando o processo acontece, a gente pode vir e ter alguém que nos ajude a ressignificar tudo isso para que a gente possa se transformar e não precisar somatizar no corpo físico. Eu acho que esse é o novo mundo que vai surgir, onde vão ter mais almas terapeutas. Essa vai ser a medicina do futuro, né? A medicina do futuro é o terapeuta de alma. Não aquele que está por dinheiro, mas aquele que está porque a alma vibrou em algum momento e despertou para essa cura, né? Para essa autocura, para essa autotransformação, para guiar o outro no seu processo de transformação, de ver o mundo de uma forma diferente, para chegar onde precisa, né? Eu acho que é isso. E para aquele que não é terapeuta, que está nos acompanhando, né? Mas e aí, como é que eu vou me sentir seguro, né? Vocês podem estar perguntando, né? Como é que eu vou saber escolher, qual terapeuta escolher, né? Qual que eu vou sentar? Porque de fato, gente, as pessoas vêm nos buscar, elas estão trazendo suas dores mais profundas, né? É muito comum nós pegarmos, por exemplo, abuso sexual e às vezes de pessoas muito próximas na família. É uma dor muito profunda que foi escondida, camuflada, escondida ali para que não doesse mais, mas não adianta só esconder, nós precisamos tratar, trabalhar, eliminar essa dor. Então, gente, muitas das pessoas não buscam terapia porque não se sentem seguras com o seu terapeuta. Então, a dica que eu te dou, se você está buscando uma terapia, é com quem que você se conecta mais? Com quem que vai, a gente chama isso de rapport, né, na nossa área. Mas quem, por exemplo, eu estou falando com você, a Paty está falando com você, né, por exemplo, com quem que você se conectou mais, caso você quisesse ser passado com a gente? Ou você está na sua região, onde você estiver, quando você fizer uma avaliação, você sentiu verdade no que aquela pessoa falou? Você sentiu amor, você sentiu acolhida, você sentiu a gente não sentiu alma terapeuta. Você sentiu a alma terapeuta daquele que você foi buscar, e é uma conexão, gente. Está muito mais vinculada à sensação e sentimento do que à razão. Então é muito comum, eu já ouvi muito isso, né? Alguns clientes me buscam, né, e falam assim, olha Alex, eu fui no fulano que é considerado bam e tal, e não sei o quê. Mas, quando eu falei com você, pelo WhatsApp já foi diferente. Quando eu falei com você agora, eu nem sei quanto é, mas está fechado. Não foi uma vez que eu vi isso, gente. Eu não tinha nem passado o preço. Mas a pessoa sentiu tanta confiança a ponto de me falar isso. E eu poderia, se eu fosse
né, focado 100% no dia, então agora eu vou abusar, né? Agora eu vou aumentar a terapia. E não, simplesmente eu cobrei o que eu já ia cobrar. Porque é essa a verdade que a pessoa sente a ponto de dizer isso. Então, gente, nós temos aqui 30 segundos. Ó, sexta-feira, 4 horas da tarde, nós teremos uma live com o César. Nós falaremos sobre o emagrecimento e a hipnose clínica, essa relação, né, da fome emocional. Vai ser fantástica. Vem com a gente, hein? Então vem com a gente, tá? Gratidão a todos vocês por estar aqui com a gente, a todos que nos acompanharam. Até a próxima live. Até a próxima.